Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Quero convidar os irmãos que estão lá fora para entrarem, tomarem os seus lugares. E os que estão aqui dentro, quero te perguntar: você deu uma olhada no céu lá fora? Quando você veio? Eu tenho a impressão, eu não sou de Ribeirão, já morei em alguns lugares, alguns estados, e eu tenho sempre a impressão, num dia assim tão azul, que na próxima esquina eu vou ouvir aquela onda quebrando, que na próxima esquina eu vou sentir aquela maresia. Para quem conhece a minha família, sabe que a gente gosta de uma praia, muito. E hoje eu estava pensando nisso, nas grandezas do Senhor, né? De quanto a natureza expressa a glória dele, os atributos dele. E o Salmo 34, abra aí comigo se você tiver sua Bíblia aí. O Salmo 34 diz o seguinte, do verso 1 ao 3: Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. E essa manhã eu quero te convidar a isso, a exaltar o nome do Senhor. Mas antes, vamos orar? Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele ainda fará por nós. Senhor, nessa manhã, ó Deus, nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus, e te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Todo o sustento que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Teu cuidado tem nos alcançado de uma forma inigualável, de uma forma poderosa. Obrigada porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, ó Deus. Obrigada por essa cidade, por esse sol, por esse céu tão azul, Pai. Aqui é muito fácil, Deus, ver a Tua perfeição. Te peço, Senhor, sonda os nossos corações nessa manhã, Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais parecidos contigo. Nós viemos aqui para Te adorar, ó Deus, para engrandecer o Teu nome, e é isso que nós queremos essa manhã. Que o Senhor seja louvado, ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E nós vamos ficar de pé? E nós vamos começar com um hino que diz: Grandioso és Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, do céu azul, de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu.
ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E ao pensar, Você já imaginou isso? que Deus mandou O próprio seu Cristo para morrer na cruz em no meu lugar, no seu lugar. e derramar Ele derramou seu precioso sangue para me livrar. Ele te livrou da morte e do pecado. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, aleluia, e ao lar celeste então me transportar. Glórias a Deus. Adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, em ti cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. quão grande és tu, Senhor. Glórias a Deus por Ele. Pelo tanto que Ele tem nos dado, eu tenho certeza que Ele tem te sustentado. E se algo tem te faltado, vem falar com a gente. Nós temos aqui a ação social. A gente pode orar junto, caminhar junto. E agora, nessa próxima música, eu queria que você fosse grato, com o coração grato, trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Grato a Ele por tanto que Ele tem nos dado. E quando eu falo assim, o tanto que Ele tem nos dado, não é financeiramente, é o que eu menos estou contando. Como diz o pastor, se você está aqui hoje, está todo mundo de banho tomado, bonitinho, daqui de cima dá para ver cada carinha. Ele tem nos sustentado emocionalmente em dias tão turbulentos, em rumores de guerras e em guerras, onde famílias, às vezes brigando por tantas coisas. E o Senhor tem transformado os nossos corações, tem nos mudado, tem derramado sobre nós amor. Então que nesse momento você venha trazer os seus dízimos e as suas ofertas com um coração grato a Ele. Porque sem Ele, vocês já pensaram nisso? O que seríamos sem o nosso Deus? Eu tenho certeza que nada. Então seja grato ao Senhor enquanto a gente canta essa música.
E se você não vai trazer seus dízimos e ofertas hoje, cante a Ele também, ofertando o seu coração. Vamos cantar? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Diga a Ele, tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor. para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
reino é sempre Erga sua eterno, voz e cante. firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. De onde você está? Glória a Deus. Ora ao Senhor. Nós vamos fechar esse período de louvor. E eu queria que, em voz alta, no seu coração, na sua mente, que você orasse e dissesse a Ele: Senhor, olha para mim, Deus. Olha para mim, Senhor, ouve a minha voz, porque Ele olha para você. Ele ouve a sua voz. Senhor, um dia os reinos se abalarão, os povos se curvarão diante da tua presença, Senhor. Que as nossas bocas possam se abrir nesse dia para louvar-te, para engrandecer o teu nome. Mas enquanto esse dia não vem, ó Deus, que as nossas bocas estejam abertas a proclamar o teu reino, as tuas boas novas, a proclamar a tua justiça, a tua igualdade, bondade e fidelidade que tem nos alcançado todos os dias, ó Deus. Que nessa manhã, Pai, a tua igreja possa ter te adorado em espírito e em verdade. Sonda, Senhor, cada um dos nossos corações, ó Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos cristãos melhores, mais parecidos contigo, Senhor. Cada dia mais, ó Pai, te pedimos, ó Deus, que cada luta que meus irmãos estão vivendo, Senhor, que o Senhor poderosamente possa livrá-los, alcançá-los. Que a tua forte mão os sustente. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos, num domingo pela manhã, adorarmos o teu nome, engrandecermos o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou primeiro e derrama sobre nós esse amor que nos alcança, nos arrebata e nos leva para mais perto de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nessa manhã oramos. Em nome de Jesus, agradecidos. Amém e amém. Podem se sentar. Quero chamar as crianças. Eles já ficam me olhando aqui assim, não esquece de mim, né? Você estava pensando nisso, né? Chamar as crianças aqui à frente. Ô, tia Viviane, espera um pouquinho aí. Pode chamar as crianças, pode chamar as crianças. Pode chamar as crianças. Pode chamar todas as crianças. E os pré-adolescentes também, tá, gente? E os pré-adolescentes também. É que eles ficam com vergonha. Eu quero chamar todas as crianças. Tá faltando criança aqui, Marcelo. Moisés, tá faltando criança aqui. A Dudinha. Cadê a Dudinha? Tá faltando a Dudinha. Por que você não trouxe a Dudinha? A Dudinha ficou dormindo. Ficou dormindo. Preguiçosa, Dudinha. Tá faltando criança, Léo. Mas essa criança tá faltando porque pouca gente sabe que essa criança já está aqui. Gabriel e Roberto, venham aqui. Uhul! Glória a Deus! Isso é nova vida. Agosto do ano passado nós oramos, clamamos. Gabriel, vou dar uma de pentecostal aqui agora. Profeticamente eu chamei ele aqui para orar pelos pais. E falei, ano que vem, dia dos pais, você vai estar aqui. Glória a Deus! Estão grávidos,
né? Parece que o Gabriel que está de mais meses, né? Igual alguns que eu estou vendo aqui também, que estão grávidos já há muito tempo. Esse é o nosso Deus. Nós queremos orar por todas essas crianças, orar para que a gestação da Roberta continue correndo bem, para que essa criança que eu já chamo de menino, mas tem uns que chamam de menina. Então Deus é que vai saber se é um menino, se é uma menina. Mas uma coisa a gente sabe, é alguém que virá para a glória de Deus, porque já é para a glória de Deus. Fique em pé mais uma vez, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos aqui para frente. E vamos agradecer e abençoar todas essas crianças. Deus, nós te louvamos porque o Senhor concede a nós muito mais do que nós pedimos ou desejamos ou podemos imaginar. Te louvamos por cada uma dessas crianças aqui. Já são parte do teu reino. Então, em nome de Jesus, cuide de cada uma delas, Pai. Não permita que nada lhes falte, que elas continuem crescendo para a honra e glória do seu nome, Deus. Que sejam homens e mulheres que vão te servir e testemunhar do Senhor aonde o Senhor os mandar. Agora, de maneira toda especial, nós agradecemos pela vida do Gabriel, da Roberta e dessa criança que eles já carregam, que ela já carrega em seu ventre. De maneira maravilhosa, o Senhor tem formado essa criança. E eu sei que de maneira maravilhosa ela virá para a honra e glória do seu nome. Então protege eles, ó Deus, sustente Roberta, sustente Gabriel, sustente essa criança, para que ela venha saudável, em paz e tranquilidade. E continue sendo motivo de testemunho, de que quando nós oramos, o Senhor responde no seu tempo, mas o Senhor nos responde. Quando nós oramos, o Senhor responde à sua maneira, mas o Senhor nos responde. Que seja também testemunho, ó Deus, de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e atendido às nossas necessidades conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós estamos com um probleminha na internet aí. Então não está sendo transmitido, mas está sendo gravado a mensagem. Eu sei que me conhece, sabe que quando eu dou essa parada aqui é porque eu estou na briga aqui. Briga que eu já perdi. Lucas 11, texto que já está tudo pronto aí, slide preparado. Abre sua Bíblia. Lucas 11, nós estamos trabalhando desde a semana passada sobre o ai de nós, ai de mim, ou ai de vós, Jesus proferindo aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles mestres religiosos ali, porque eles não ensinavam ao povo aquilo que o povo deveria aprender, aquilo que Deus queria que de fato fosse dito ao povo. Eles queriam os lugares de destaque, como nós vimos na semana passada. Eles queriam fazer a vontade deles e manter o reino deles, e não o reino de Deus. Então hoje, agora de manhã, já está tudo ali no slide, preparado, para nós continuarmos do verso 44 em diante, 45 em diante. Que diz assim, olha, Lucas 11, 45. Então um dos doutores da lei disse: Mestre, quando dizes isso, também ofendes a nós. Ele, porém, respondeu: ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós mesmo nem com o dedo tocais esses fardos. Aí o texto continua, e Jesus repreendendo esses doutores da lei.
estava tudo pronto. Na terça-feira, eu sentado lendo a minha Bíblia, Deus trouxe à minha memória algo que eu tenho pensado já há algum tempo, sobre os sinais da volta de Cristo. E como Deus sempre faz quando Ele quer me dar uma palavra, eu leio a Bíblia e em questão de, para honra e glória de Deus, poucos minutos sai um esboço. Poucos minutos. E saiu o esboço. Mas aí o doutor da lei aqui falou assim, não, Lucas capítulo 11. Nós temos uma organização, nós temos uma sequência, nós temos que terminar Lucas 11. O especialista em pregação disse assim, não, esse texto para domingo que vem, no dia de ceia, vai ser fantástico. E esse texto não saiu da minha cabeça. E então eu vim para Lucas, e com toda a técnica que nós pastores e pregadores temos, todos os recursos que nós temos às mãos, ficou pronto. Mas até agora mesmo ali, o trem não queima dentro de mim. E aí eu venho para cá, e esse povo começa a cantar sobre o reino de Deus, sobre as grandes obras de Deus. Aí eu escuto, ai de vós, mestres da lei, porque não ensinam o que eu quero ensinar para o meu povo. Então você sai de Lucas, por gentileza, e vai para Mateus 25. Perdão, irmãos, Mateus 24. E esse ai de vós vai ficar aí só para você lembrar que era Lucas. A gente volta para Lucas em outro momento. Porque o que Deus quer falar conosco no dia de hoje é sobre os sinais da sua volta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa de ser besta, só. Nem diz o Ribeirão Pretano mineirês. Não resista a Deus. Se eu tivesse lá atrás, na terça-feira, deixado toda a minha organização homilética, assim, Deus, tá bom, é isso que você quer falar? Bora lá. Eu chego lá dentro do povo e falo, gente, ó, não é Lucas não, tá tudo, já tá, ó. Mas a gente às vezes não, quase sempre tenta resistir a Deus. A gente quase sempre tenta, e aí é como Deus traz à minha memória o que nós falamos na semana passada. O Senhor é rei, se o Senhor é rei nessa igreja, e aí tem um detalhe. Geralmente, as músicas são colocadas lá no grupo da adoração, da qual eu faço parte, e eu vou olhar lá as músicas. Essa semana eu não olhei. Eu nem sabia o que vocês iam cantar. Então não resista à voz de Deus. E tem tudo a ver com Lucas capítulo 11. Porque em Lucas capítulo 11, os fariseus, os escribas, os doutores da lei resistiam à voz de Deus. Resistiam ao ensino que Jesus queria trazer. Então a gente vai voltar para esse texto no tempo oportuno, e ele será em breve. Mas hoje eu quero olhar para esse Mateus 24. Porque eu não sei você, mas as 3 últimas semanas, tanto eu quanto Mayra, são semanas de tribulação. Não como essa tribulação. Isso aqui talvez não seja nem o princípio das dores que nós estamos passando. Mas anuncia o princípio das dores. Durante essa semana eu parei e falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Que já são 3 semanas de lutas e mais lutas, e a gente, glória a Deus, tem conseguido, mesmo em meio das lutas, cantar, agradecer e louvar e botar um sorriso no rosto, e vamos lá, mas é muita luta. E aí vem esse texto, e é por isso que eu fui para esse texto no início da semana. Eu não sou especialista em escatologia, não sou especialista em Apocalipse, em Daniel, em nada. Eu acho que eu não sou especialista em nada.
devo ser especialista em comer carne e beber Coca-Cola. E eu preciso me desespecializar disso, né? Mas esse texto de Mateus 24 falou ao meu coração essa semana, e então é ele que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Então por isso que não tem slide, não tem computador, só tem um notepad. Você que fez inglês lá atrás, by Fisk, notepad, né? Porque é assim que eu faço as minhas anotações. Então, mas tem o Espírito Santo e é o fundamental. Mateus 24 diz assim: tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele sentado ao Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximando dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus lhes respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar em guerras e rumores de guerras, e não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então serei entregues aos torturadores, e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganadores, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Versículo 15. Quando virdes um lugar santo, a abominação avassaladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no alto da casa não desça para retirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo não volte para apanhar as suas roupas. E ai das que estiverem grávidas naqueles dias, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser: o Cristo está ali, está aqui, ou está ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Mas eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem: ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro de casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver um cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens. E ele enviará os seus anjos com um alto som de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro cantos do vento, de uma extremidade do céu ao outro. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai.
Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca, e então se deram conta de que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendeis isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregado de todos os seus bens, será encarregado de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração: meu senhor demora a voltar, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá, e numa hora que ele não sabe, e lhe afligirá castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por ora, o 24 já nos basta. Pai querido, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pelo teu Santo Espírito. Eu te agradeço porque sim, somos e continuaremos a ser uma igreja movida pelo teu Santo Espírito. Temos organização, princípios e disciplina, mas nenhum deles está acima da condução da tua voz e do teu Espírito. Então fala aos nossos corações, para que saibamos quais são os sinais da tua volta, não para nos desesperarmos, mas para ficarmos alertas e alertarmos a todos que precisam saber que a sua volta está breve. Em nome de Jesus, amém. Desde que Jesus partiu, muito tem se especulado sobre quando será a sua volta. Muito. Os próprios discípulos não sabiam exatamente, certamente, e porque o próprio Senhor Jesus não disse para ele quando ele voltaria. Aí talvez alguém possa pensar assim, não é injusto Jesus dizer que vai voltar e não informar quando vai voltar? Bom, não é injusto porque em Deus não há injustiça, e Jesus sendo Deus não comete nenhum tipo de injustiça. E também não é injusto porque Jesus deu regras, deu sinais, deu meios para que as pessoas soubessem que a sua volta está próxima. Queridos, desde que Jesus partiu e até antes mesmo da sua partida, muito do que Jesus narra aqui em Mateus 24, Mateus 25, tem acontecido. Você ouviu falar de guerras desde que o mundo é mundo. Você ouviu falar de fome desde que o mundo é mundo. Você ouve falar de pessoas vindo em nome do Messias, mas não sendo o Messias desde que o mundo é mundo. Então, quando acontecerá todas essas coisas? Quando será a volta do Senhor? O dia e a hora nós não sabemos. Mas o que cabe a nós, servos do Senhor Jesus Cristo, é estarmos atentos aos sinais. E diante dessa atenção, alertarmos outros de que Jesus está à porta. Eu espero e convido você a estar logo mais à noite aqui conosco. Mas pode ser que a gente não esteja mais aqui à noite. Porque já entrou no arrebatamento, essas coisas com eles. Fábio, ainda não. Vai chegar, não sei, né? Já passamos amplamente por isso aqui no ambiente de escola da Bíblia. Eu creio que a igreja será arrebatada. Eu creio que num abrir e piscar de olhos nós não estaremos mais aqui. O Senhor nos arrebatará. Então eu espero estar aqui logo mais à noite. Mas pode ser que eu não esteja.
Pode ser que eu esteja aí enganado na minha posição escatológica, no que diz respeito ao arrebatamento. E pode ser que a igreja passe, sim, por essa chamada grande tribulação. E isso também virá num momento quando o seu start, nós não sabemos dizer quando acontecerá. Nós podemos antever os sinais, mas algo que também é iminente é que ela acontecerá. E se nós como igreja entrarmos nessa chamada grande tribulação, também não tem para onde correr. Se você é a igreja. E aí pode ser que a gente queira estar aqui hoje à noite, mas as autoridades governadas pelo anticristo, pelo inimigo de Deus e da sua igreja, nos proíba de reunir. Como já acontece em muitos países mundo afora. Onde os cristãos são perseguidos e não podem dizer amplamente, Jesus está vivo. Então nós não sabemos o dia ou a hora que a igreja será arrebatada ou que a tribulação irá começar. O que nós sabemos é que quando isso acontecer, seja um ou outro, ou um e outro, o tempo acabou. Como eu gosto de brincar com os jovens, game over. Não tem outra fase. Não dá para você que é mais antigo, pôr outra ficha no fliperama. Acabou. O tempo acabou. Outra coisa que nós podemos afirmar, que aí é uma discussão entre os teólogos, né? Se é quando Jesus nasce, se é na sua morte ou se é na sua ressurreição. Mas é uma discussão para mim de doutores da lei. Porque os caras estão discutindo 34, 35 anos de uma eternidade. Qual é a discussão? De quando inicia os últimos tempos. Se é quando Jesus nasce, se é quando ele então morre, ou se é no seu arrebatamento. Seja qual for a posição que alguém adote, os últimos tempos já começaram. Se você olhar para Paulo escrevendo a Timóteo, falando como serão os homens dos últimos tempos, você vai ter a impressão que está vendo um jornal. Eles são exatamente o que se retrata na nossa sociedade. Serão egoístas, amantes do prazer, mais amantes de si mesmo do que de Deus. Se levantarão um contra o outro. Se você olhar 2 Timóteo, você vai falar assim, uau, 2024? Não, é porque os últimos tempos já iniciaram. E de fato nós não sabemos o dia ou a hora. Jesus estava com os seus discípulos, caminhando já para o final do seu ministério terreno. E então os seus discípulos, talvez ainda com a visão equivocada de que Jesus iria estabelecer um reino na terra, vão mostrar o templo para ele. Olha o templo, Senhor. Do tipo, temos que fazer algumas melhorias aqui, afinal de contas o seu reino é muito maior do que esse templo consegue contemplar. Talvez os discípulos estavam com a mesma mentalidade que nós e muitos evangélicos no Brasil e no mundo afora têm. De estabelecer um reino para si aqui na terra. Um reino para si próprio. E não esse reino eterno, como nós acabamos de cantar. Um reino de justiça, de equidade, de bondade. Um reino onde Jesus reinará e nenhuma sombra do mal haverá, porque Ele reinará. Então os discípulos talvez nessa mentalidade vão até o templo e começam a mostrar Jesus fantástico, como sempre diz. Estão vendo essas pedras aí? E as edificações na época não tinham esse reboco como nós temos hoje. Então as pedras ficavam aparentes. Vede essas pedras? Pois é, não ficará uma sobre uma. Inclusive essa fala de Jesus é o que leva muitos dos fariseus, líderes religiosos, a acusar Jesus. A dizer, está vendo? Ele está falando que vai destruir o templo. É porque essas pessoas também ainda não compreendiam o que Jesus estava querendo dizer. Talvez como muitas vezes nós hoje em dia não compreendemos. Então Jesus diz assim, não ficará pedra sobre pedra. Tudo será derrubado. Porque o que Jesus está dizendo, começou um tempo em que eu não serei mais adorado em um lugar. Como ele disse para a mulher que está no poço, pegando água. Haverá um tempo, e esse tempo já começou,
em que eu reunirei adoradores de todos os cantos da terra. Em todos os cantos da terra, inclusive no Brasil, Ribeirão Preto, São Paulo, haverá pessoas que irão me adorar. Então, Jerusalém não será mais o centro da adoração. E está aí, eu não vou entrar nessa discussão também, porque não sou especialista em geopolítica, e poucos são, e até os poucos que são, muitas vezes falam um monte de groselha. Mas está aí a discussão, a briga, essa guerra milenar, árabes, judeus, palestinos e todo esse povo querendo ali aquele pedacinho de terra chamado Jerusalém. Está aí a razão pela qual essa discussão existe. Essa briga, né? Não é nem uma discussão, é uma guerra mesmo. E Jesus está dizendo aqui, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí vem a pergunta dos discípulos, que desencadeia todo esse sermão profético de Jesus. Versículo 3, final do versículo 3. Dize-nos quando essas coisas acontecerão, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus começa a dizer alguns sinais. Eu quero agora pela manhã, de acordo com o tempo que Deus nos permitir aqui, não passarei das 11h30, fique tranquilo. Primeiro sinal, versículo 4. Tende cuidado para que ninguém vos engane. Surgirão pessoas tentando vos enganar. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Mais à frente, no versos 24, 25, Jesus vai dizer que vão surgir falsos profetas. E Jesus vai dizer assim, eles realizarão grandes sinais e milagres. Eles vão fazer coisas que vocês vão ficar admirados, impressionados. E que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Tende cuidado, para que ninguém vos engane. Eu creio que nunca existiu tantos falsos profetas como existem hoje. Ou, talvez, os falsos profetas nunca tiveram tanto em evidência como eles estão hoje. E a razão é uma: internet. E, gente, a internet não é a besta, não é o anticristo. A internet não é do capeta. Nós usamos a internet. Muitas pessoas chegaram aqui via internet. Nos conheceram nas redes sociais. O que você vai fazer de uso com ela, aí pode ser um uso de bênção ou um uso de maldição. Então, nunca, pelo menos na minha compreensão e olhando um pouco para a história, os falsos profetas tiveram tanta evidência, tanta proeminência, fazendo tantos sinais e milagres extraordinários, a ponto de muitos acharem que se ele não é o Cristo, ele é um sujeito que está assim, muito pertinho do Cristo. É um sujeito que tem um grupo de WhatsApp, ele, Jesus, Espírito Santo e Deus. De tão evidente e proeminente que eles são. Eu fico às vezes, já passou um pouco essa tristeza, mas às vezes bate uma tristeza quando eu vejo um crente fiel em Jesus Cristo, que eu sei que ele é temente a Deus, e ele, eu vejo ali que ele curte, que ele admira um indivíduo, que não é um indivíduo que tem uma posição teológica diferente, é um indivíduo que é um herege, é um falso profeta, é um indivíduo que não prega a palavra de Deus. Não prega a palavra de Deus, não prega aquilo que Deus quer. Eu fico falando assim, e aí me vem a preocupação como pastor, como líder dessa igreja, como responsável, como servo, como Jesus vai dizer no final do capítulo 20, 24, como servo que deve ser fiel, me vem a preocupação, que tipo de alimento eu estou passando? Será que de fato eu tenho ensinado esse povo todo o desígnio de Deus? Será que eu tenho pelo menos dado vacinas, levantado barreiras básicas para que eles entendam e percebam esses falsos profetas?
Ou será que eu estou sendo tão água com açúcar que não dá sustância para esse povo? Porque, queridos, nós precisamos ouvir tudo e discernir e entender biblicamente o que tudo está sendo dito. É aí a ideia de Jesus: tende cuidado para que ninguém vos engane. Como é que você vai ser enganado? Quando você não conhece o original. Deixa eu dar um exemplo para você dentro desse ambiente que a gente gosta muito na Nova Vida. Certa ocasião, era aniversário, não lembro se de Alexandre ou de Samuel. Eu sei que a gente estava recém-chegado em Ribeirão, ou recém-voltado em Ribeirão, ou ainda estava indo para o seminário, eu não sei. Eu sei que a gente estava num momento de vamos reduzir despesas, a gente estava indo para o seminário. Então vamos reduzir despesas para que a gente vá para o seminário tranquilo. E aí fizemos um aniversário, só os chegados em casa assim. E eu fui no supermercado, eu não lembro os valores, mas era tipo assim, a Coca-Cola estava R$5 e a Pepsi R$1,90. O que eu fiz? Pepsi. Mas falei assim, eu vou pegar esse pessoal. Comprei 2 garrafas de Coca. Passei a primeira rodada, Coca-Cola, geladinha. Na segunda rodada, eu fui lá e enchi as garrafas de Coca com Pepsi. E não estou dizendo que é ruim, não. Só estou dizendo, fazendo uma comparação. E voltei. Gente, o povo bebeu aquela Pepsi assim, como se fosse uma Coca gostosa. E foram bebendo, e foram tomando, e foram bebendo, e foram tomando. Até que alguém fez uma pergunta, e eu não sei mentir. Eu já comecei a rir. E quando eu comecei a rir, alguém disse assim, eu percebi que essa Coca estava com cheiro de Pepsi. O que eu quero ilustrar com isso? Quando você conhece o gosto da Coca e da Pepsi, eu não estou dizendo que uma é o Cristo e o outro é o anticristo, em nome de Jesus, entenda a ilustração, tá bom? Você sabe discernir o que é um e o que é outro. Você vai ter cuidado para que ninguém te engane. Você sabe. Pode ser que num determinado momento você até ouça aquilo e não sabe por que está errado, mas você sabe que está errado. Eu não sou músico. Eu conto com a graça e com a misericórdia de Deus e dos irmãos para dirigir o louvor aqui de vez em quando. Mas se eu estou no coral pelos meus 30 e tantos anos de coral, se tem algo assim fora do tom, eu percebo. Às vezes eu não sei quem é, que tom que está fora, como é que chega naquele tom, mas fala assim, esse trem não está. Quem é especialista na coisa pode ter um coral de 70 vozes. E eu já participei, o indivíduo, ele te mira, ele te acha. Parece que acende uma luz em cima de você. Você não engana o indivíduo. É isso que Jesus está dizendo aqui, olha, tende cuidado para que ninguém vos engane. Jesus está dizendo, eles virão em meu nome. Eles não vão chegar dizendo assim, olha, eu sou o anticristo. Olha, eu sou um falso profeta. Olha, eu não vou pregar a Bíblia, eu vou pregar o meu livro. Ele não faz isso. Esses são evidentes. Os falsos, eles virão maquiados, eles virão transfigurados, travestidos de um Cristo. E a gente tem que ter coragem, e a gente tem que ter a hombridade para dizer assim, eu já ouvi esse indivíduo, hoje ele se perdeu. Por exemplo, o ex-reverendo Caio Fábio foi um homem que disse frases do tipo assim, antes de Deus dizer haja luz, ele teve que dizer haja cruz. Isso é fantástico. Porque Deus se responsabilizou antes de criar a humanidade, ele se responsabiliza, sabendo que a humanidade pecaria, ele se responsabiliza. Mas esse mesmo indivíduo que diz essa frase célebre, que era um indivíduo chamado na época pelas autoridades governamentais desse país, para poder ser ouvido, guardadas as devidas proporções, ele era uma espécie de Billy Graham no Brasil. Guardadas as devidas proporções. Esse indivíduo se perdeu completamente. E hoje você, pelo menos eu ouço ele falar, eu tenho náuseas de quanto ele se perdeu. Um pastor que eu ouvi muito, mas muito,
as suas pregações no início do ano de 2000, 2001, 2002, me influenciou profundamente, inclusive no que diz respeito a ir para o seminário, ao estilo de pregação. Pastor Ed Renekiewicz. Mas o Ed se perdeu. O Ed tem proposto que nós temos que reescrever e reinterpretar a Bíblia. Ele se perdeu, porque Jesus diz, ai daquele que acrescentar um tio nessa escritura. Ele se perdeu. Agora, eu estou falando de dois indivíduos e eu oro para que esses homens voltem à sanidade bíblica e teológica, para que o Espírito Santo os confronte a ponto de eles entenderem a loucura que eles estão fazendo e propagando. Mas esses dois, eles estão em evidência, há muitos outros disfarçados. Falsos pregadores, falsos mestres, com uma mensagem enganadora, água com açúcar, levando as pessoas adocicadas para o inferno. Que, queridos, quando o indivíduo só prega que você vai ser abençoado, que Deus tem o melhor dessa terra para você, que você é cabeça e não é cauda, que Deus, ele não está pregando todo o evangelho. Isso é verdade. Você vai ser abençoado, Deus tem o melhor para você, você não é cabeça, o cabeça é Cristo. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos, mesmo no meio do choro, da dor e da tribulação. Mas essa é uma parte do evangelho. A outra parte é o que a gente tem pregado aqui em Lucas capítulo 11. Então tende cuidado, porque eles vão aparecer por todo o mundo e eles vão tentar enganar. Eles vão vir e dizer, eu sou o Cristo. Eles vão fazer sinais. Eles vão tentar enganar os escolhidos de Deus. Então tende cuidado, querido, para que ninguém vos engane. Conheça o original, porque a hora que o falso surgir, você saberá que ele é falso. E não se engane, o enganador aperfeiçoa cada vez mais as suas falsificações. Cada vez mais ele vem aperfeiçoando. Ele vem mudando as suas estratégias. Então esteja atento, para que ninguém vos engane. Qualquer lugar que não prega o Cristo, que não tem o Cristo como sendo o centro, desconfie. Qualquer lugar que não tem como evidência a palavra de Deus, desconfie. Cuidado com os exageros no que diz respeito à Trindade. Alguns lugares evidenciam de tal forma o Espírito Santo, e sim, Ele é Deus e deve ser adorado, que eles esquecem o Cristo, esquecem a sua palavra, esquecem. E em nome do Espírito Santo, não, é porque eu estou cheio do Espírito, por isso que eu estou fazendo isso. Como é que é? Eu olho na Escritura e vejo que gente cheia do Espírito não faz isso. Pelo contrário. Então, cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado. Segundo sinal, versículo 6. E ao ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não fiquem alarmados, pois é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus vai dizer assim, e isso que talvez possa trazer uma certa confusão no que diz respeito a como interpretar os sinais. Porque, como eu disse, desde que o mundo é mundo, rumores e guerras sempre aconteceram. Guerras que mataram milhões e milhões de pessoas. Então você vai dizer assim, então, será que Jesus não está atrasado, pastor? Não, Jesus é bem claro em dizer rumores de guerras. E ele vai dizer, ainda não é o fim. O fim não chegou. Mas fiquem atentos, fiquem alertas. Porque o anticristo, o nosso inimigo, Deus é o Deus de toda a paz, certo? Tranquilo?
O que o diabo quer? Guerra, contenda, desunião. Quanto mais ele percebe, ele também não sabe que dia e a hora Cristo voltará, mas quanto mais ele percebe os sinais, mais ele vai acelerar esse processo de trazer guerras em meio do povo, de fazer que nação se levante contra nação. Por quê? Porque ele sabe que o seu tempo está chegando ao fim. Então ele quer gerar o maior número de dor, de sofrimento, de discórdia, de contenda, que é possível gerar. Então por isso que cada vez mais, em uma crescente, guerras e mais guerras acontecerão. E talvez é por isso que esse tema voltou à tona. Desde a guerra da Rússia com a Iugoslávia, o pessoal começou, opa, uma grande nação está se levantando, será que? Agora Israel, palestinos, Irã e tudo mais, então isso, será que? Sim, são sinais da volta de Cristo, queridos. São sinais da volta de Cristo. Não ache que isso é só uma disputa por petróleo. Não acho que isso é só uma disputa, sim, por aquela terra que eles acreditam ser a terra santa. Não é só isso. É, sim, sinais da volta de Cristo. É difícil entender isso, mas isso acontece, inclusive, para a nossa graça e para a nossa misericórdia. Porque o que é um aviso? O que é um sinal? Por exemplo, a dor, que nós rejeitamos e tem que rejeitar mesmo. Né? Você começa a sentir uma dorzinha, já toma um analgésico. Mas o que é a dor? É um sinal, é um aviso de que algo não está bem. A dor, você crendo ou não, é um presente de Deus. Já viu o pessoal da medicina dizer que as doenças silenciosas são as mais letais? Porque elas não trazem sinais. Então as guerras, por mais que nós devemos evitá-las e não desejá-las, é sinal da graça de Deus. Para que a gente atente, como diz aí fora, bote a barba de molho e saiba, Cristo está para voltar. Nunca se teve tantas guerras do que se tem hoje em dia. Pastor, como o senhor diz isso? É fato. Vou te dar o exemplo aqui, você vai entender. O Brasil é um país que está em guerra? Talvez assim, não. Mas nós vivemos em guerra? Porque o que é um conceito de guerra? É quando alguém deseja algo que é seu e quer tomar-lhe a qualquer custo. É assim que surge uma guerra. Recente saiu na mídia aí que 52% da região do Rio de Janeiro está sob o domínio do crime. 52%. É muita coisa. O que é isso? Uma guerra. Então, além dessas guerras de nação contra nação, nós temos as guerras civis. Há vários. O Haiti, orem pelo Haiti. As gangues dominaram o Haiti. As igrejas eles estão tendo ainda, eu não sei por que razão, talvez pela misericórdia de Deus, eles estão tendo o senso de chegar para os pastores e dizer assim, olha, fechem as portas, não venham na semana que vem, porque nós vamos destruir esse prédio com gente dentro ou não. É o que as gangues no Haiti têm feito. Então eles avisam, semana que vem não vão botar tudo no chão. Se tiver gente aí dentro, vai cair junto. Uma guerra civil. O próprio povo se degladiando. Nós temos guerras dentro das nossas casas. Já ouviu ou já disse, eu não tenho paz em lugar nenhum? O que é a guerra? É a ausência de paz. Cada vez mais as famílias não conseguem conviver, viver juntas, estar em união. Guerras e rumores de guerra. Atentem, Cristo está voltando. Mas ele vai dizer, versículo 8, todas essas coisas são o princípio das dores.
ele usa uma expressão aqui que as mulheres sabiam muito bem na época. É o princípio das dores de parto. Sabe aquelas contrações? Ainda não está na hora, mas você já está sabendo que está encaminhando. Quantas vezes, né, os casais aí que estão para ter bebê, vai ter que deixar aquela malinha pronta, roteiro para o hospital tudo certo, entra nesses esquemas aí, né? Então, eles já deixam tudo prontinho, aí dá dores e tal, vão para o hospital. Chega no alarme falso, aí volta. E algumas fazem isso um monte de vezes. Ainda não está na hora, não está pronto. Início das dores. Isso é só o princípio das dores. Então, quando eu digo dessas tribulações, dessas lutas que a gente passa em nossos dias, isso é só o princípio das dores. Pastor, mas como é que isso pode nos encorajar? Pode, porque você sabe que virá uma dor extrema, uma dor que só as mulheres que tiveram filhos sabem o que é. Teve uns doidos recentemente tentando fazer um experimento, botaram um negócio na barriga para tentar sentir a dor que a mulher sente. Tem doido para tudo, né? E eu acredito, irmãs, deve ser terrível essa dor. Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs aí. Eu não preciso fazer o teste. Mas toda essa dor, inclusive, produz depois uma quantidade de hormônios que faz bem para aquela criança e traz um prazer, uma sensação que só uma mãe pode saber que prazer e sensação é essa, coisa que nós homens nunca saberemos. Quando a criança nasce ali, que o médico põe na mão dela ali, ela tem um prazer que mesmo que a gente tenha, fala assim, olha meu filho, hein, cara do pai. E até pode ser, mas o prazer que ela tem, você não tem. É essa a ideia. As dores virão, elas serão difíceis. Jesus vai dizer que haverá uma tribulação nesse tempo, versículo 21, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Quando eu penso em tribulação, e ele cita o Noé aqui, nós vamos olhar para o Noé talvez à noite. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de passar por algum alagamento. Você está de carro e começa a encher, né? Ou você está na rua mesmo e começa a encher. É um negócio desesperador. Porque você tenta correr e não tem para onde correr. Para onde você vai é água. É desesperador. Imagine as pessoas, hoje em dia com as câmeras, a gente às vezes vê, eu vi uma série recentemente falando sobre os terremotos e os tsunamis. É um alagamento. E aquilo é desesperador. Imagine um terremoto. Nós vivemos numa cidade, numa região que a coisa não treme aqui. Mas as pessoas que já experimentaram isso, é um negócio desesperador. Nada disso é parecido com a tribulação que acontecerá nesse tempo. Nada disso. Então, a dor será grande. Mas depois, o que nós veremos é a face do nosso Senhor. É o nosso Senhor vindo em glória. É toda aquela esperança que nós almejamos, desejamos, esperamos e buscamos. Tudo aquilo acontece naquele momento. Você fala assim, agora acabou. As dores acabaram. Agora o Senhor voltou. Agora sim. Nasceu. Então é esse o processo. Mas o segundo sinal são essas guerras. O terceiro é esse que eu já tenho falado. Sobre esse sofrimento. Versículo 9. Então serão entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Aqui os teólogos da escatologia, eles vão divergir sobre se essas coisas aqui já aconteceram ou não. Veja, Jesus está falando e respondendo a uma pergunta dos seus discípulos. Então, Mateus 24, Mateus 25, Jesus não está falando só de coisas que acontecerão
na escatologia mais do que futura, se é que a gente pode dizer isso, mas na escatologia já mais recente. Porque o que é dito no capítulo, no versículo 9, os discípulos passaram. Então, os últimos tempos de fato começam quando Cristo sobe, ou quando Ele morre, ou quando a igreja é inaugurada. Porque os discípulos foram odiados. Eles foram perseguidos. Se você olhar o finalzinho do versículo 7, haverá fomes. As pessoas passavam fome. As cidades eram cercadas por outros exércitos, e então o muro que era a proteção delas, naquele momento se torna um problema. Porque o cerco durava dias, semanas, meses, e as pessoas morriam de fome, porque a comida não conseguia chegar. Então, os primeiros discípulos passaram por isso aqui já. Isso não quer dizer que esse sinal não acontecerá mais. Mais uma vez, nos países, entra no site chamado Portas Abertas. Portas Abertas é uma missão que divulga e traz um mapa dos países e fala sobre a perseguição. Você não pode viver alheio a essas realidades. Você não pode. Se você é crente em Jesus Cristo, você tem que conhecer essas realidades. Então entra lá, aprende um pouquinho sobre isso, até para valorizar a liberdade que nós temos. Mas quando você entra lá, você vê que as pessoas de fato, nesses países perseguidos, passam fome. Porque elas são perseguidas. Muitas delas, elas não conseguem negociar mais. Um jovem que sai do Islã, que se converte ao cristianismo, ele é abandonado pela sua família. Ele é tido como um maldito, ele é caçado, eles querem matá-lo. A sua própria família. Ele é jogado na rua. Então, isso que aconteceu com os discípulos lá no primeiro século, continua acontecendo, e mais uma vez, como um sinal, isso vai se asseverar. Assim como as dores de parto, as contrações, elas vão aumentando, assim será nesse tempo. Sinal. Mais uma vez, esse sofrimento é uma bênção de Deus. Como isso, pastor? Para você ficar alerta. Foi essas 3 semanas, só 3 semaninhas. A grande tribulação serão 7 anos. 3 semaninhas já me fez vir para a palavra e buscar de Deus orientação. Só 3 semaninhas. E assim, ninguém me perseguiu não. Ninguém quis me matar não. Não passei fome. Não. Problemas do cotidiano, do dia a dia. Mas já me fez vir para cá. Então essas dores, essas lutas têm essa característica de nos trazer de volta para Cristo e para a sua palavra. Nesse tempo, versículo 10, muitos haverão de abandonar a fé. Esse é outro sinal. A apostasia. Pessoas que se dizem cristãs abandonando o cristianismo. Nunca se teve tanta gente desigrejado. É um termo que surgiu na modernidade. Nunca teve tanta gente, estou dando um tempo. Eu não consigo entender isso. Porque se você é igreja, você quer estar na igreja. Se você é família, você quer estar na família. Tá certo, tem muita coisa por aí que vai gerando decepção, a gente vai querendo ficar desanimado mesmo, vai ficando desanimado e quer abandonar tudo, quer largar tudo e não quer saber de mais nada. Isso é verdade, isso pode acontecer sim. Mas isso não dura. Porque você sabe para onde voltar, isso é tempo de filho pródigo. Você vai lá, come a comida dos porcos, mas sabe, diz assim, eu vou voltar para casa do meu pai. Porque lá os seus empregados têm alimento com fartura. As pessoas irão abandonar a fé. Até porque essa fé que Jesus está dizendo aqui não é uma fé no Cristo.
não é uma fé no único e suficiente Salvador deles, Jesus Cristo. Porque ele vai dizer que, versículo 13, mas quem perseverar até o fim será salvo. Aqueles que perseveram serão salvos, serão guardados, serão... E quem é que nos faz perseverar? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele é o selo, ele é a garantia, ele é a promessa de que o nosso resgatador vem. E por último, nessa manhã, versículo 12, e eu vou deixar uma pontinha desse 12 para a noite. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. As pessoas não se amam mais. Não há reciprocidade no amor mais. Ele está cada vez mais escasso. E queridos, inclusive na igreja, infelizmente. Não, pastor, eu amo. Sabe quando você vai provar que você me ama de verdade? O dia que eu pisar no seu pé, e você falar, pastor, o senhor pisou no meu pé, e eu te pedir perdão, e você falar, pastor, está perdoado, e você não sair de perto de mim, com o risco de eu pisar no seu pé de novo. Porque isso pode acontecer. Sabe quando eu vou demonstrar para você que eu te amo? É quando acontecer a mesma coisa. Você pisar no meu pé, falar, irmão, e aí, não está vendo? Bem na unha encravada? Ô pastor, perdão, fique em paz. Estamos juntos, mas anda com esse pezinho mais para lá. Isso é amor. Nós trabalhamos, temos trabalhado isso aqui amplamente. Mas olhando para o mundo, porque a igreja ainda nutre esse amor e luta para manter esse amor. E nós temos que lutar. Mas quando você olha para o mundo, quando um pai tira a vida do filho, da mulher que ele diz que ama, isso é amor? Quando um filho tira a vida dos pais por conta de uma herança, isso é amor? Quando alguém, por conta de uma fechada no trânsito, desce do carro com uma arma em punho e descarrega ela no outro indivíduo, na frente da sua família, isso é amor? Se você ligar o jornalzinho das 6, é isso que você verá. Você verá que não há amor no mundo. Ele se esfriou de tal maneira que as pessoas... Qual é a nossa tarefa para agora cedo? E à noite eu concluo a nossa tarefa, mas já para agora cedo, esteja atento aos sinais de Deus. Não permita que ninguém te engane. E para que isso aconteça, para que você não seja enganado, conheça o que Deus tem para a sua vida. Certa ocasião eu disse isso aqui, eu fiz um teste aqui, né, joguei na memória. Tá certo, são 12, né? Pode ser que alguém fale que é um a mais, pastor. Mas tem muita gente que conhece a escalação do time, mas não sabe o nome dos apóstolos de Jesus. Dá nome, sobrenome, cargo, função do deputado, do senador XYZ, mas não conhece Ageu. Entende tudo sobre um monte de coisa. E você fala, abre em Abacuque. E fala, está na Bíblia isso? Conheça, queridos. É aquela velha ilustraçãozinha. Os especialistas em falsificação de notas, eles não estudam as falsas, estudam a genuína. Para que ninguém te engane. Isso é para o seu benefício. Isso é para o seu benefício. Quando você ouvir, e eu não estou dizendo que você não deva ouvir os pregadores na internet, e até aqueles que você gosta, que você admira eles, tem coisas que, e eu compartilho às vezes o vídeo com o pessoal aí, eu não fecho 100% com ninguém. Só com o Paulo, com o Pedro, com o Tiago, com o João. Não fecho. Há pastores que eu cito várias vezes eles aqui, mas no que diz respeito àquilo que eles chamam de dom de línguas, eu não concordo com eles. Outros que eu cito aqui, de linha reformada, a posição deles de divórcio e recasamento, eu também não concordo com elas. Isso não quer dizer que eu deixe de ouvi-los, que eu deixe de admirá-los, mas nisso a gente
E estamos vivendo junto. E isso não é heresia. É uma Há vários que não concordam com o arrebatamento da igreja, como eu concordo. E vão dizer que não, a igreja vai passar pela tribulação. Não, não vão brigar por causa disso. A grande questão é você falar assim, não, Jesus não vai voltar. Aí você se tornou um herege. Aí nós vamos acender a lenha da fogueira. E nós vamos te combater. Porque é isso que um profeta de Deus faz. Então esteja atento. Esteja atento. Esteja atento para essas contendas, essas guerras. Irmão, quando começar a surgir um atrito dentro da sua casa, presta atenção. A sua luta não é contra a carne e contra a sangue. Pode até ser que quem está gerando aquele contrito. Eu estou tentando juntar conflito e atrito. Né? Pode ser que quem esteja ali, na sua frente ali, gerando aquele conflito, é uma pessoa de carne e sangue, mas por trás dele, potencializando, está o inimigo. E não se engane, ele também está te potencializando, dependendo da resposta que você der. Então, quando os rumores de guerra aumentarem, quando o sofrimento aumentar, quando o amor se esfriar, é porque a volta de Cristo está perto. Eu não sei como está a sua vida. Eu sei que pode ser que você não volte à noite, mas o final do capítulo 24 diz assim, verso 42. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Você sabe qual dia você vai se encontrar com o seu Criador? Você sabe o dia que você vai se encontrar com o seu Salvador? Eu não sei. Então, como diz os nossos irmãos pentecostais, vigia, varão. Vigia, varoa. Porque o teu Senhor voltará. E Ele não tarda. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça aqui. Pode vir aqui à frente. Eu quero convidar você, primeiramente, nesse momento de reflexão, a fazer o que eu não fiz esta semana. Se Deus está falando com você, ouça a voz dEle. Não resista. Talvez possa ter áreas na sua vida que você não está vigiando. Pode ser que você tenha ouvido pessoas que têm uma aparência de evangelho, de palavra de Deus, mas de fato não passam de falsos profetas. Talvez você está bebendo água suja e há nas suas mãos uma fonte a jorrar de água limpa, de água pura que vem do trono de Deus, que é a palavra de Deus. Então busque conhecer mais do seu Senhor dia após dia, para que ninguém te engane. Busque. Quando conflitos surgirem na sua vida, e eles surgirão nessa semana, saibam, sim, eles são sinais da volta do nosso Senhor. Então fique alerta com esses sinais. Mas também busque a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que até no meio do conflito você se sentirá confortado, encorajado, renovado. Quando a dor surgir, e ela surgirá, saiba,
depois que ela passar, vem a paz, o gozo, o consolo que só o Espírito Santo pode dar. Só recebe esse consolo, essa paz, quem passa por esse momento da tribulação. Só recebe o colo do Pai quem pede, quem precisa. Quando o amor estiver se esfriando, volte para aquele que é a fonte de todo amor. Volte para aquele que é a personificação do amor. Jesus Cristo, o Senhor. Você que é a igreja, meu irmão, não se deixe abater. O seu Senhor vê cada momento do seu sofrer, e Ele voltará para te resgatar de todo sofrimento. Espere ansiosamente a volta dele. Pregue, testemunhe, anuncie a todos que a volta de Jesus está próxima, que nós não sabemos o dia e nem a hora. Sabemos sim que os sinais são cada vez mais evidentes e que Ele voltará. Oh Senhor Jesus, te louvamos, Deus, porque mais uma vez Tua vontade foi feita na Tua casa. Essa igreja do Senhor, somos Seus servos, somos o Teu povo. Perdoa-nos, ó Pai, quando vacilamos e não somos vigilantes. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós desanimamos em meio das lutas e das dificuldades. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós achamos, por conta do muito sofrer, achamos que o Senhor está demorando para resolver, mas o Senhor não está. O Senhor só está trabalhando em nós, nos protegendo, nos livrando do mal, nos preservando. Deus, fortalece-nos, ó Pai. Fortalece-nos o entendimento, o discernimento para compreendermos e enxergarmos os falsos profetas. E a não darmos ouvidos a eles, pelo contrário, confrontá-los. Sermos apologetas da Tua palavra, da Tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a discernirmos os espíritos para compreender as ações de cada um. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos uma comunidade onde o amor reinará. Não esse amor do mundo, mas o amor de Cristo, um para com o outro. O amor nosso para com o Senhor. Em nome de Jesus, mantenha-nos vigilantes. Amém e amém. Nós vamos cantar, se coloque em pé e vigia. Espere ansiosamente a volta do seu Senhor. Vem logo mais à noite, convide pessoas para ouvir mais um pouco sobre essa certeza de que o Senhor virá e de que quando Ele voltar, somente os seus é que Ele levará. Então, seja um arauto dessa verdade, em nome de Jesus. Este é meu respirar, este é meu respirar, Teu Santo Espírito
estou sem ti, ó Deus. Socorre-nos e ajuda-nos, ó Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Que seu respirar seja esse. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Que esse seja o seu alimento. E este é o meu pão. Jesus, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a termos mais fome da Tua Palavra, mais sede do Teu Espírito. Que todos os dias, essa semana e daqui para frente, seja Tu o nosso alimento. É o que nós clamamos a Ti nessa manhã. Muito obrigada, Deus. Leva cada um de nós para as suas casas. E que mais à noite nós retornemos